E agora também está chegando a determinação do STF para o cumprimento das penas. Está sendo analisado nesse momento na primeira turma. Almir Garnier vai ser enviado para a Estação Rádio da Marinha. Anderson Torres vai para Papudinha. Bolsonaro, acabou de sair a decisão, permanece na Superintendência da Polícia Federal. Bolsonaro, então, a decisão do STF neste momento determina que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue na sede da Superintendência da PF lá em Brasília. Ele não vai ser transferido para cumprimento de pena, por enquanto, na Papuda ou num presídio militar. Tá bom? Então, Almir Garnier vai para a Estação Rádio da Marinha, Anderson Torres para Papudinha e Bolsonaro continua na PF. Notícia urgente de última hora. Diego Tavares, você acredita que isso é temporário? Eu acredito sim, Márcia, e talvez essa manutenção de Bolsonaro na sala especial da Polícia Federal seja uma forma de criar a menor quantidade de ruído possível na sociedade e na militância. Talvez seja até um sinal a defesa do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, não queremos mais embate político a respeito disso. Bolsonaro será mantido aqui na sala da Polícia Federal. Façam logo o pedido para a conversão dessa prisão em domiciliar, porque eu acho que a última coisa que as instituições querem, diante de um cenário político extremamente polarizado, é que um ex-presidente da República tenha algum dano ou agravamento de sua saúde sob custódia do Estado. Então, talvez essa decisão seja um sinal de que interessam as instituições de que Bolsonaro comece de uma vez a cumprir a sua pena já no regime domiciliar, que esse pedido seja feito logo pela defesa e, se feito, já será deferido, porque, de fato, o que nós acompanhamos desde que foi decretada a prisão de Bolsonaro neste fim de semana é a efervescência do debate público. Tudo passa a girar em torno dessa pauta e todas as instituições colocam um X sobre a sua testa, viram alvo de todo tipo de teoria conspiratória possível. Talvez essa manutenção, a despeito daquilo que preconiza a lei, daquilo que é normal, daquilo que a gente observa no dia a dia a respeito de presos que não são ex-presidentes da República ou ilustres figuras da nossa República, seja uma forma de as instituições finalmente pacificarem o caso em relação a Jair Bolsonaro. Eu acredito que tudo o que o Supremo Tribunal Federal está esperando nesse momento é um pedido da defesa, instruído evidentemente com exames que comprovem a condição de saúde do ex-presidente, um pedido de prisão domiciliar para que assim seja feito e Bolsonaro dê início ao cumprimento de sua pena já no regime da prisão domiciliar. Queria trazer um detalhe também dessa peça que acabou de ser divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles também pontuam, claro, que os direitos políticos dos réus estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do artigo 15 da Constituição Federal. Claro que isso já era esperado, porque um réu condenado também cairia dentro ali da lei da ficha limpa, mas existe já também, e daí eu quero entender com a Priscila, existe já também uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o Bolsonaro inelegível. Isso muda alguma coisa? Os direitos políticos suspensos a partir de agora, sendo ele um condenado criminalmente pelo STF, agrava a situação? Ele pode permanecer mais tempo fora de campanhas eleitorais? O que muda agora? Vitória, essa suspensão dos direitos políticos é direito de voto, não é? Então, ele não pode votar. Quando o preso... Isso está até sendo discutido para retirada de votação de presos que sejam provisórios, porque presos que são provisórios têm direito, não é político, têm direito em regra a voto, que está sendo até discutido perante a Câmara. Agora, esse direito político que é cessado é o poder dele votar. Então, fica suspenso, é um efeito da condenação criminal, não é? Então, a gente tem aqui, por mais que possa parecer de forma igualitária a mesma coisa, não é. Quando a gente fala que ele não está elegível, é um efeito da condenação na esfera eleitoral, né, que faz com que reverbere na impossibilidade dele ser um candidato, como a gente, né, como agora se aproxima realmente do fim, essa possibilidade, essa esperança. Agora, ele não vai poder votar
durante o cumprimento dessa pena que transita em julgado. E eu queria também, né, aproveitar aqui para esclarecer uma coisa. Eu recebi aqui a decisão para esclarecer o motivo pelo qual também, aproveitando o gancho, né, falei aí da inelegibilidade, falei dos direitos políticos que ficam suspensos em razão do trânsito, mas nesse voto, nessa decisão, ele colocou, espécie-se mandado de prisão, e a Márcia que colocou que ele deve ser cumprido lá na sede da Polícia Federal, e no voto ele coloca uma sala de Estado Maior. É como se ele ficasse, né, numa prisão realmente especial. Então, eles mantiveram o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a decisão aqui, está preso, mas vai ficar nessa cela da Polícia Federal. Por quê? Porque ele se encontra custodiado em virtude de uma prisão ali preventiva. Então, ele fica nessa superintendência, tal como se fosse uma prisão domiciliar, mas em regime fechado. E nesse ponto eu quero concordar aqui com o Diego, né, para fechar aqui a minha fala, que eu acho que é importante. Eles colocaram e mantiveram lá até que então a defesa faça esse pedido, e penso que nesses moldes que saiu nessa última decisão que foi colocada, né, aqui pela Márcia há pouco, eu acho que ele acaba por terminar de cumprir a pena dele na superintendência da PF, se houver algum óbice para o retorno dele na prisão domiciliar. Inclusive, a gente já tem também, Priscila Silveira, a arte desse documento do STF, que foi divulgado agora há pouco. Olha, certifico aí Alexandre Ramagem, Anderson Gustavo Torres e Jair Messias Bolsonaro transitaram em julgado em 25 de novembro para esses réus. É a decisão de Alexandre de Moraes e do STF. Também, no documento que foi divulgado agora há pouco, o ministro determina uma audiência de custódia marcada para amanhã, dia 26/11, às 2h30 da tarde, na Superintendência Regional da Polícia Federal, lá em Brasília. Então, Jair Bolsonaro deve passar por uma audiência de custódia amanhã, às 2h30 da tarde. Segundo Moraes, para manutenção da disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Jair Messias Bolsonaro, em regime de plantão, para que seja garantido também o acesso da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do réu, independentemente de prévia autorização judicial. Ou seja, ele já está deixando ali toda a equipe médica, né, que não precisa a defesa de Bolsonaro solicitar a ajuda da equipe médica. A equipe médica ficará em prontidão na sede da Polícia Federal para caso Jair Bolsonaro precise de atendimento médico com urgência. E essa audiência está marcada para amanhã, uma audiência virtual extraordinária na primeira turma, para decidir sobre isso amanhã, 2h30 da tarde. Vamos voltar então com a Janaína Camelo, que está em prontidão lá na frente do STF, com essa decisão que acabou de sair. Jana, então tem essa audiência amanhã, e quais são os próximos passos a partir de agora? Alguém da defesa de Jair Bolsonaro já se manifestou? Até o momento não, viu, Márcia? Também é uma expectativa com relação à manifestação das defesas de todos esses condenados, né? Acabou de sair ali no processo, lembrando que é um processo público, esse da ação penal 2668, e agora, então, está saindo ali todas as decisões, todos os despachos do ministro Alexandre de Moraes sobre cada um dos condenados, né? Na execução de pena, ele pedindo a ordem de execução de pena ali para várias de execuções penais, e aí colocando o que você disse aí agora, colocando essas questões ali da audiência de custódia. Jair Bolsonaro, por exemplo, vai precisar fazer essa audiência de custódia amanhã, né? Onde ele está preso, ali na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. E aí é muito importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes pede ali que o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, abra ali uma sessão de julgamento para avaliar esse despacho do ministro com relação a cada um dos réus, né? Então, o ministro ali colocando no caso de Jair Bolsonaro, solicitando que essa execução da pena dele de mais de 27 anos de prisão ali seja cumprida na Superintendência da Polícia Federal. Havia muita expectativa onde Jair Bolsonaro poderia cumprir essa pena, se na Papuda, no complexo penitenciário da Papuda, ou no Comando Militar do Planalto, por exemplo, em razão dele ser um capitão reformado do Exército, e para onde foi, por exemplo, Paulo Sérgio Nogueira, né, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.
E aí, o ministro Alexandre de Moraes decidiu permanecer com Jair Bolsonaro, onde ele já está preso preventivamente. Ele está preso preventivamente por uma outra questão, né, que a gente já sabe com relação à tornozeleira eletrônica e tudo mais, mas é que essa execução da pena da qual ele foi condenado seja inicialmente cumprida ali na superintendência da Polícia Federal. A gente sabe também que a defesa de Jair Bolsonaro já pretende apresentar da mesma forma um pedido para que ele cumpra essa prisão domiciliar, essa prisão, na verdade, em domicílio, né, onde ele já estava cumprindo ali uma medida cautelar, uma prisão preventiva também em domicílio, mas além disso também há uma expectativa que a defesa também apresente e ainda continue apresentando recursos, tá? Porque por lei, Márcia, a possibilidade de recursos ela pode continuar acontecendo, mas enfim, não, o que vale mesmo é a decisão do juiz ali que já decidiu que esse processo ele deve ser encerrado. Agora, olha só, uma outra estratégia que a defesa já vem pensando há um tempo atrás é pedir a revisão criminal, que não é um tipo de recurso, mas, por exemplo, num caso ali de transitado em julgado de um processo, em um colegiado específico, no caso esse foi na primeira turma, as defesas elas podem apresentar a revisão criminal, que é uma possibilidade desse resultado do julgamento ser revisto por outro colegiado. Então, no caso ali, seria apresentado ou para o plenário ou para a segunda turma, né? Teria que ser analisado por outro colegiado que não o colegiado que condenou ali nesse processo. Então, também há essa possibilidade, mesmo desse processo ter sido encerrado, de pedir essa revisão criminal para a segunda turma, e aí essa análise deveria aí ser feita pelo plenário dos 11 ministros. Mas a decisão de hoje, por enquanto, é essa. Jair Bolsonaro passa por audiência de custódia, que é ali uma audiência de procedimento de praxe, logo depois que alguém ali é preso, né? Então tem ali a presença de um representante ali do juiz do caso, tem a presença do Ministério Público, dos advogados, enfim, só para atestar ali como é que foi, se a prisão ali foi feita de forma legal e tudo mais. E depois vai ser analisado todos esses despachos do ministro com relação a cada um dos condenados, vai ser analisado pelo colegiado, pela primeira turma, né? O ministro pede que essa decisão, que esse despacho seja referendado pela primeira turma, que hoje conta com 4 ministros, o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Alexandre de Moraes. Nesse processo é importante sempre lembrar que todos esses outros ministros têm acompanhado sempre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, tá? Mas e aí, com relação a cada um dos condenados, o ministro sugere ali a execução de pena em locais, não são todos os mesmos locais, né? Em locais diferentes. Por exemplo, o Anderson Torres tinha pedido que ele fosse cumprisse ali essa pena no 4º Batalhão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O ministro disse que ele vai precisar cumprir na Papudinha, que é uma ala ali do complexo penitenciário da Papuda, que é destinado ali a militares, que é supervisionado inclusive pela Polícia Militar do Distrito Federal. Temos ali Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, que seria ali no Comando Militar do Planalto. Almir Garnier, já uma outra questão, ele vai cumprir ali em um outro local, mas também destinado a militares. Então, por enquanto, ali essas são as decisões do ministro Alexandre de Moraes, pedindo audiência de custódia para todos eles, pedindo para todos eles também que esse despacho do ministro seja analisado pela primeira turma. Agora, o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, ele vai dar ali uma decisão sobre qual a data que vai acontecer esse julgamento. Então, daqui a um pouquinho a gente deve também saber ali qual vai ser a decisão do ministro, qual a data. Ele pode, por exemplo, Márcia, colocar ali, já marcar uma data para hoje mesmo, começar hoje mesmo. O período também é o ministro que decide, se por 24 horas ou por alguns dias, enfim, para que os ministros possam apresentar ali os seus votos e referendar ou não a decisão do ministro relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, então, pelas informações. Você fica de prontidão, qualquer novidade você volta.